nós, noite especial, estamos voltando do encontro, é sempre um momento muito alegre. E eu tentei, enquanto eu orava e buscava ao Senhor sobre o que eu pregaria essa noite, dentro do nosso tema. Para quem está vindo aqui a primeira vez, nós pregamos todo mês, nós pregamos um único tema, e a gente vai então esmiuçando esse tema durante as semanas do mês. E o tema deste mês é como vencer o pecado. Então, a gente tem meditado já nas últimas 3 semanas sobre essa temática. E aí a gente já tem dado alguns caminhos de como vencer o pecado. E é legal esse momento porque a gente vem com um grupo de pessoas que foram livres do pecado, amém? Cadê os livres do pecado? Estão aí? Aleluia. E eu queria então falar sobre essa temática, sobre ser livre do pecado. E aí eu quero trazer alguns entendimentos que são importantes a respeito desta frase mesmo, livres do pecado. Para isso, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6, verso 22. Nós vamos ler o texto base e depois nós vamos orar. Abra o seu coração para que o Espírito Santo quer fazer. Deixa eu falar uma coisa para você que está nos visitando aqui nessa noite. Você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui com um propósito. Eu não sei que propósito é esse, mas você vai descobrir à medida que você vai ouvindo a mensagem. Se já não descobriu durante todo o louvor, se Deus já não falou com você durante o louvor. E eu espero que Ele fale também durante a mensagem. Quem achou Romanos 6, 22 diz amém. Vamos lá. Diz assim o texto. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê entendimento e revelação dessa palavra. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor venha com uma palavra rema, aquela palavra viva, aquela palavra eficaz, e eu entrego tudo que está acontecendo nessa noite nas suas mãos. Nós direcionamos a glória para o Senhor. Isso não se trata de atividades, não se trata de eventos, se trata da pessoa do Senhor, do Cristo ressurreto, crucificado e ressurreto, o Senhor das nossas vidas. Que nessa noite, nós mais uma vez, querido Espírito Santo, meu amigo e amado Espírito Santo, o Senhor vem estar aqui conosco. Sem o Senhor, não há razão de sermos, não há razão de estarmos aqui, não há razão de qualquer dessas coisas sem a sua presença. Por isso eu convido o Senhor para estar aqui conosco, enquanto meditamos na sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, pode aplaudir Jesus. As Escrituras, elas trazem, desde Gênesis, um relato da guerra que a humanidade luta contra o pecado. Entrava uma batalha, uma verdadeira guerra, desde os primórdios da humanidade, desde o Éden, desde o primeiro pecado, desde o primeiro homem que pecou, a humanidade vem travando então uma batalha para ser livre do pecado. Uns têm mais consciência disso, e nós vamos descobrir o porquê disso hoje, outros têm menos, mas em algum momento todos nós nos deparamos com a realidade de que nós precisamos ser salvos de nós mesmos, salvos dos nossos desejos, salvos das nossas escolhas, que via de regra, sem Cristo, ela nos leva para um lugar de escravidão. Então, a gente vem enfrentando essa guerra há anos. Então, mesmo depois que a gente se converte, essa guerra continua. A única coisa que muda é que, uma vez salvos, nós somos empoderados, equipados para vencer o pecado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Esse texto inicial que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte, coloca o texto na tela para mim, por favor. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Eu quero começar com essa pequena
esse pequeno trecho do versículo, a parte A, digamos assim. Nos traz uma revelação, não sei se você percebe, mas aqui tem uma revelação extremamente importante para a nossa vida. Porque, libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. Significa que na vida, a gente sempre vai ser escravo de alguma coisa. Quer do pecado, quer dos nossos desejos, quer de Deus. Significa dizer que não existe essa liberdade que a gente imagina na nossa cabeça. Ninguém é isento completamente. Nada me domina. Negativo. Negativo. O diabo não me domina. Bom, vamos refletir sobre isso. Quando os seus desejos, ele aponta para aquilo que agrada o diabo, ele não precisa que você simplesmente tenha consciência de que o serve. Ele só precisa alimentar os desejos que há dentro de você mesmo. Não precisa haver um culto a Satanás, basta haver um culto aos desejos. E aí, quando Deus, com a sua graça, ao enviar o seu Filho, decide nos salvar, o que ele está propondo? Troca de senhorio. Quem vai te governar agora não é mais seus desejos e, por consequência, Satanás. Agora você vai ter um outro Senhor, que é Cristo. Então, saímos de uma escravidão para outra escravidão. Essa é a grande verdade. Eu não sei se isso te choca, mas essa é a verdade bíblica. Nós sempre teremos um Senhor. Inclusive, a palavra de Deus diz que aquilo que nos domina é nosso Senhor. Significa dizer que, por exemplo, se um desejo domina você, ele é seu Senhor. Então, sempre estamos debaixo de alguma escravidão. Agora, a escravidão em Cristo tem algumas diferenças. Primeiro, o caráter desse Senhor. Enquanto que o caráter do pecado é altamente destrutivo, o caráter de Cristo é altamente amoroso. Então, enquanto o pecado ele visa a nossa destruição, o caráter do Senhor Jesus, ele visa a nossa salvação, a nossa restauração e a nossa transformação. Portanto, aqui a gente já tem evidência suficiente para escolher quem vai ser nosso Senhor. Se nossos desejos ou se Cristo. E todas as vezes que eu falar nosso desejo, entenda-se que Satanás está por trás disso. Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico para você entender. Lá em Tiago, quando Tiago vai falar sobre a questão da tentação, ele diz que ninguém, quando tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Deus não pode tentar alguém, buscar produzir o mal em alguém se não há mal nele. Então ele jamais vai tentar ninguém. Depois nós vamos ver a origem da tentação. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, nós não temos um inimigo necessariamente que está externo, ele é interno, está dentro da gente, são os nossos desejos. Quem é que se agrada com esses desejos que estão alinhados com práticas destrutivas? O diabo. Qual é o papel dele? Fomentar, alimentar. Tudo aquilo que te destrói, por mais que te dê prazer, Satanás vai alimentar. Então, desse ponto de vista, nós temos que escolher. Primeiro nós temos a certeza de que nós temos um Senhor. Quer a gente saiba disso, quer não saiba. Você não precisa ter a consciência de que você é escravo para que nós sejamos escravos. Ninguém de nós precisa ter a consciência de que é escravo do pecado para ser escravo de fato. A maioria de nós está cego para esse fato. E aí a gente percebe, quando é que eu sei que eu sou escravo? Eu vou já mostrar para vocês como a gente sabe. Porque a grande verdade é o seguinte: quando a gente fala de ser livre do pecado, a gente não está falando de ser livre do desejo de pecar, porque isso ninguém vai ser. Nós estamos falando de ser livre do poder do pecado sobre as nossas escolhas. É disso que se trata ser livre do pecado. Vou usar uma analogia para ficar mais claro para você. Vamos supor que você tem um carro, só que o seu carro não tem freio. Então você anda desgovernadamente, à vontade, feliz, o vento bate no rosto, ou o teu ar-condicionado. Só que aí, ele não tem freio, né? E freio, ele é secundário até que a gente precise. Você está numa bela estrada, correndo, e se divertindo, e aproveitando, e sentindo todo o prazer e adrenalina dessa viagem, mas até que você é surpreendido com algo que corta sua frente, você precisa de freio. Se você não tiver, você vai colidir, isso vai deixar prejuízos enormes na sua vida, se não tirar a sua vida. Isso é o pecado. É você correndo em alta velocidade num carro sem freio. E o que é a salvação? É o
freio sendo colocado no carro. Você ainda pode correr, só que agora você tem mecanismos para parar quando você percebe que não deve ir para determinado caminho ou que existe um risco à sua frente. É exatamente o que significa a gente ser livre do pecado. É ter freio na vida. É poder dizer não para aquilo que eu gostaria de dizer sim, porém eu sei com a minha consciência que aquilo me prejudica. Porque liberdade é a capacidade de eu dizer não para aquilo que eu quero, porque é o melhor para mim e para os que me cercam. Isso é ser livre. Só que o que a gente convencionou, às vezes de maneira inconsciente? Ser livre do pecado é a gente não ter desejo de pecar mais. Isso não existe, irmãos. Isso é uma utopia, é uma expectativa equivocada. E se você cria essa expectativa, o resultado final desse tipo de expectativa é frustração. Normalmente as pessoas chegam à seguinte conclusão equivocada: eu não sirvo para ser crente, porque eu estou sempre querendo pecar. Eu também. Eu continuo tendo desejo de pecar. Eu tenho 25 anos de fé e eu continuo tendo desejo de pecar. O que mudou então na minha vida? É que eu conheci um Deus que Ele me colocou um freio na minha vida. Eu consigo dizer não para o pecado. Eu dizer, opa, peraí, que não. Eu sei que isso aqui vai destruir meu casamento. Eu sei que isso aqui vai destruir o coração das minhas filhas. Eu sei que isso aqui vai destruir minha vida. E o principal de tudo, vai destruir a minha possibilidade de uma eternidade com Deus. Primeiro que essa visão precisa acreditar que existe vida após morte. Se você não acredita que existe vida após morte, fica muito difícil colocar freio na sua vida. Se você acredita, você é o tipo de pessoa cética que acredita que a pessoa morreu, acabou. Primeiro que é uma vida triste de pensar, vazia de propósito, a gente não existe para nada, não faz sentido. Tendo em vista que tudo no mundo aponta para um Criador. Nada é obra do acaso, uma mente inteligente criou todas as coisas. Então a gente vai estar um dia com essa mente inteligente que é a mente de Deus. Mas, pois bem, quando esse desejo nos controla, a gente acaba colidindo e destruindo a nossa própria vida. Então nós precisamos fazer uma escolha de parar e colocar freio na nossa própria vida. E dizer, não, eu não quero isso aqui. Capacidade de dizer não para você e para os seus desejos. Então, o texto também traz que o fruto, depois que eu mudo de Senhor, que o fruto que eu colho leva à santidade. Uma vez que eu mudo de Senhor, a consequência natural disso é a santificação, é eu começar a fazer escolhas corretas na minha vida. Eu estou colocando o freio que me leva à santificação, que por final me dá a vida eterna. Essa é a dinâmica da liberdade. É você ter capacidade de dizer não. Porém, a maioria de nós, eu falei isso na semana retrasada, que a maioria de nós enxerga os limites de Deus como um problema, não como proteção. Como um Deus que ele fica te privando das coisas e não um Deus que está te protegendo. Porque ele sabe que o que a Bíblia diz sobre a nossa visão do mundo? A visão do mundo do homem é assim: há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. A gente, entorpecidos pelos nossos desejos, nós ficamos inviabilizados de perceber o perigo das situações, mas Deus não. Ele continua observando todas as coisas, então, sabendo de todas as coisas, ele coloca um limite, diga, por favor, não ultrapasse daqui. Não é simplesmente porque eu quero tolir o seu direito ou o seu prazer, é porque, isso vai separar você de mim. 2, isso vai trazer consequências para a sua vida. Ser livre do pecado, então, é a capacidade de raciocinar a respeito das situações da vida a partir desta ótica. É assim que se coloca freio na sua vida, na nossa vida. Então, Deus estabeleceu limites e a quebra desses limites considera-se transgressão da lei. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, eles transgrediram a lei de Deus e por conta disso, Romanos capítulo 5, verso 12, diz que da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Nós estamos condenados, encerrados debaixo dessa condenação do pecado, a não ser que Cristo venha e entre na nossa vida.
E Ele então nos dá condições de vencer o pecado, de ser livre do poder do pecado. E eu quero mostrar para você como isso pode ser feito por meio de um texto. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 4. Eu já preguei aqui algumas coisas a esse respeito. Então, tem vários mecanismos, eu quero apresentar mais um caminho para a gente ser livre do pecado. Hebreus 12, do 1 ao 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, por alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Verso 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Eu quero apontar 3 caminhos que esse texto nos mostra para a gente vencer o pecado. Depende para onde a gente está olhando. Ele fala sobre manter os olhos em Jesus, mas ele aponta 2 direções antes também que eu creio ser importante a gente levar em consideração. Verso 12, capítulo 12 de Hebreus, ele fala primeiro para a gente levar em consideração a nuvem de testemunha que nos rodeia. Que nuvem é essa? No capítulo 11 ele está falando sobre os heróis da fé. Nesse capítulo ele está falando de todos os homens e mulheres de Deus que um dia venceram o pecado, que um dia foram livres e se decidiram e viveram uma vida para a glória de Deus. E ele está dizendo que olhar para essas pessoas pode ser um grande fator de motivação para vencer o pecado. Então, às vezes a gente precisa olhar para trás. Só que quando eu digo olhar para trás, às vezes a gente não precisa ir tão longe. A gente pode encontrar aqui. Hoje pela manhã, eu conversava com alguém, não lembro, mas por exemplo, cadê o Leilo? Quem pé aí, Leilo? O Leilo estava coordenando esse encontro, mas algum tempo atrás ele estava coordenando a boca do Mazinho. Né? Não é isso, Leilo? Eita. Olhar as pessoas que venceram na fé pode ser um grande instrumento de motivação. Olhar para trás, para o passado, e ver que pessoas, homens e mulheres de Deus, deram sua vida para vencer o pecado, para que o evangelho chegasse até nós. Mas olhar para os lados também, hoje em dia, já pode ser altamente motivador, porque se ele conseguiu, assim como eu poderia pontuar várias pessoas. Quer ver outro? Cadê o Genildo? Aí o Genildo aí, ó. Já coordenou vários encontros. Então, um dia desse ele vivia chegando em casa bêbado, alguns anos atrás. Está aí, ó, livre para a glória de Deus, amém? Aleluia. Pode aplaudir Jesus? Amém. E sábado ele vai estar fazendo um culto aqui. Depois eu vou até falar sobre isso aí. Às vezes a gente vai olhar para o lado e a gente vai encontrar a motivação que a gente precisa para vencer o pecado. Só que às vezes a gente está centrado no quê? Onde os nossos olhos estão fixados? Em nós e no pecado. Fica muito difícil você vencer o pecado quando você dá ênfase a ele. Vou mostrar uma dinâmica mental que a gente tem, que muitas vezes a gente nem se percebe. Às vezes você vem para a igreja, pode ser um problema ou pode ser um pecado. E você vem num desejo genuíno de buscar a Deus. Só que tudo que toma conta da tua mente é o pecado ou o problema. Você vem e diz assim: ai Deus, eu te adoro, pô Senhor, mas lá em casa está assim, Senhor. Ai Jesus, meu dinheiro, minhas finanças, meu casamento, Senhor. Senhor, em momento algum a sua mente, a sua atenção, o seu foco na mente se volta para Cristo. Porque veja bem a diferença, quando eu entro num ambiente desse, quando eu percebo que a presença de Deus está lá, e beleza, eu tenho um problema aqui que me aflige, mas aí quando eu faço comparação, peraí, mas olha o tamanho do Deus que eu sirvo. Começa a mudar algo dentro de nós, quando você começa a olhar para Jesus, o seu poder, a sua graça, a sua majestade, começa então a suplantar, a suprimir aquilo que te domina.
inclusive o pecado. Nós temos que começar a olhar para quem está atrás. Mas aí tem outra coisa que ele coloca. Volta lá no verso 1. Ele diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Quero aproveitar e dar uma palavra para os irmãos do encontro aqui. Tão bom quanto ter uma experiência com Deus é ter uma vida de experiência com Deus. Tão bom quanto ter um culto como esse é perseverar para que a gente tenha inúmeros cultos como esse até chegar na eternidade. É maravilhoso. Irmãos, todo encontro, quando a gente chega do encontro, a igreja fica assim. Mas sabe qual a alegria do coração? É quando daqui a 1 ano a gente ainda estiver cultuando junto. Daqui a 2 anos a gente ainda está cultuando junto. Daqui a 3 anos nós não estamos mais só nós cultuando junto, porque agora você também trouxe pessoas para cultuar junto. A gente tem que correr a corrida com perseverança. Porque senão fica tudo no campo da emoção. A gente vem, se emociona, a gente chora. E é maravilhoso, eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Eu só estou dizendo que elas não são suficientes. A gente precisa de um Cristo transformando a gente ao ponto de nos fazer correr essa corrida e perseverar. Quando ele está falando de correr corrida, ele está falando de olhar para frente. No primeiro passo a gente olha para trás, no segundo passo a gente olha para frente. A gente olha para o propósito, olha para onde a gente quer chegar, até onde a gente quer ir, o que a gente quer viver em Deus. Você quer vencer o pecado? Então veja bem, quando você tem esse momento com Deus maravilhoso que te desperta para a vida espiritual, você precisa olhar para quem já venceu, mas você também precisa olhar para o propósito que Deus tem para a sua vida lá na sua frente. Porque se você não fizer isso, certamente você vai se perder nas ofertas que chegarão até você, a não ser que você tenha um propósito muito firme. Nós precisamos então olhar para frente. É nossa responsabilidade. Essa é a parte que nos cabe, perseverar, desenvolver uma fé, prosseguir em conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele é uma fonte inesgotável. Tem mais, não pense nenhum de nós, tantos que foram para o encontro, para que não foram, porque estão aqui, não importa. Deus é uma fonte inesgotável, Ele nunca se resumirá a uma experiência. Nós podemos estar na presença dEle diariamente, e Ele vai se revelando cada vez mais para nós. Aleluia! Precisamos tomar essa decisão. E a terceira coisa, a primeira coisa a gente olha para trás, a segunda a gente olha para frente, mas a principal de todas, a gente olha para cima. Porque no verso seguinte, ele diz o seguinte: tendo os olhos fixos em Jesus. Manter os olhos em Jesus é extremamente importante. Porque, e aquilo que eu acabara de falar para vocês, é a capacidade que eu tenho, manter os olhos, isso é uma expressão metafórica para concentração, para foco no que eu penso. É aquilo que está na minha mente. É aquilo no qual eu me concentro. Porque se você tem um problema, por exemplo, quais são as fontes das nossas ansiedades? Tudo aquilo que fica dominando o nosso pensamento, aqueles problemas, os medos que dominam a nossa mente o tempo todo. Se Cristo dominar a nossa mente, o resultado é paz, alegria no Espírito Santo. Porque esse é o reino. Então nós precisamos focar em Jesus. Quando ele fala, então, que nós precisamos olhar para as testemunhas, nós precisamos olhar para o propósito, nós precisamos olhar para Cristo. Esse aponta um caminho. Nós estamos em uma corrida, e eu quero falar um pouquinho sobre essa corrida, porque Paulo usa a mesma analogia em 1 Coríntios, capítulo 9, 24, e ele diz que nós temos que correr essa corrida como quem quer ganhar. Coloca 1 Coríntios 9, 24 na tela aí, por favor. Muitas vezes nós entramos na corrida cristã já predispostos a perder, com uma avaliação de si mesmo altamente negativa e pessimista, e dizendo: não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E a verdade é que ninguém vai conseguir sem Jesus. Sem Ele nós não vamos mesmo. É Ele quem
A beleza do Evangelho está em você admitir a sua fraqueza, a nossa incapacidade e entregar todas as coisas a Jesus. 1 Coríntios 9, 24, você não sabe que de todos os que correm em uma competição apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem um prêmio. Eu acho maravilhosa essa afirmação do apóstolo, porque tem gente que corre só por correr. Não corre para vencer, não corre para crescer espiritualmente. E o Senhor está nos chamando nessa corrida para a gente perseverar e continuar avançando em Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Volta para Hebreus 12, 1 agora. Bota o verso 2. Porque depois que ele diz que nós devemos manter os nossos olhos fixos, ele diz que nós devemos manter os olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então Cristo, ele é a origem e é aquele também que completa, que finaliza, que consuma a nossa fé. Então ele começa e ele termina. Significa dizer que não é ele começa e você depois assume-o. Você precisa continuar dependendo e confiando em Jesus. Você precisa, para que você vença o pecado, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele disse assim: vocês estavam indo tão bem, mas de repente vocês voltaram a lutar na força do braço de vocês, na carne. Quem vos induziu a vos aperfeiçoar na carne? É uma tendência que o ser humano tem de assumir o controle da sua vida depois que algo bom acontece. Ah, aconteceu algo legal aqui, beleza. Ah, minha saúde foi restaurada, eu volto para as mesmas práticas. É uma tendência, às vezes nem é consciente, irmãos. O conforto te leva para o lugar comum, para aquele lugar que te é comum. Se está confortável, normalmente, por que normalmente a gente busca Deus no desconforto? Porque o desconforto nos tira do lugar comum. Por outro lado, o conforto nos leva para o lugar comum. Nós precisamos então quebrar essa tendência interior que nós temos e entender que Cristo, ele é o autor, mas também é o consumador da nossa fé. E ele diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? É ele. Do começo ao fim se trata dele, não se trata da gente. A gente tem que ir lá na presença dele. A gente tem que estar buscando. A gente tem que... Eu costumo dizer, e eu vou essa palavra para os irmãos do encontro: faça da sua vida uma vida de encontro. Pensa na estrutura do encontro. Um tempo de isolamento, onde eu fico só ouvindo Deus. Te pergunto, dá para fazer isso na nossa casa em algum momento, nem que seja 1 hora por dia? Um tempo de isolamento, onde eu não deixo ninguém falar na minha mente, só Deus. Dá para fazer. Dá para você tirar um tempo e desenvolver esse estilo de vida. Esse estilo de vida vai te fortalecer para vencer os desafios que a vida nos impõe. A gente tem que fazer uma escolha. Agora, a gente vai se frustrar se a gente colocar toda a nossa esperança em um evento. Como diz o nome, evento. Evento, gente. Passa. Toda experiência emocional passa. Toda experiência emocional passa. E eu não quero desanimar você com essa palavra. Eu quero trazer você para a realidade de uma fé firme. De uma fé em Cristo. Pegue todas as experiências que você teve com Cristo, transforme-as em raiz, como ensina a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 4, quando ele vai falar das 4 sementes, que ele diz que algumas raízes não têm semente, algumas sementes caíram em determinado solo, até brotaram, mas não tinham raízes em si mesmo. Raiz em si mesmo é você guardar todas as experiências que você tem com Deus, para que isso sirva como um alicerce para a sua vida. Para no momento que as coisas estiverem difíceis, você lembrar: hoje está difícil, mas não foi sempre assim não. Lembra do dia que Deus me curou? Lembra no dia que Ele falou comigo? Lembra no dia que Ele me batizou? Lembra no dia que Ele me encheu com o Espírito Santo? Lembra do dia que Ele me fez a promessa? Pois bem, aquele dia eu estava muito bem. Hoje pode estar difícil, mas eu tenho raiz em Deus. A gente precisa desenvolver esse estilo de vida, para que nós possamos vencer o pecado. Isso fala de estilo de vida. Então, um outro engano que é importante que a gente entenda a respeito do pecado é a origem da tentação. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Coloca aí. Verso 13.
Normalmente a gente acha que tentação, ela tem origem sobrenatural. Que nós somos tentados por uma força maligna que persegue a gente, que visita a gente. Mas não há nenhum indício bíblico disso. Inclusive, 1 Coríntios 10:3 diz assim, ó: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Ser tentado é algo comum aos homens. Não é uma ação maligna do reino espiritual. É só eu caído querendo aquilo que me dá prazer. Só isso. Não atribua ao diabo aquilo que não é responsabilidade dele. Porque se você atribuir ao diabo, significa dizer que o diabo sendo expulso, eu deixo de querer pecar. Não é verdade. Não é verdade. Para que nós tenhamos desejo de pecar, o diabo não precisa fazer absolutamente nada. Nada. Nós estamos caídos e dependemos da graça. Agora, o que é sobrenatural? A tentação não é sobrenatural, mas a provisão é sobrenatural. A provisão para vencer o pecado é. Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Se a origem da tentação não é sobrenatural, ela é humana, a provisão é sobrenatural para vencer o pecado. Como eu disse no início, ser cristão é receber ferramentas para dizer não para o pecado. E quanto mais você diz não para o pecado, mais forte espiritualmente você se torna e menor é o impacto da tentação na tua vida. É assim que funciona. A gente acostumou a criar uma teoria mística a respeito dessa relação. Mas ela é facilmente compreendida à luz das Escrituras. Por que eu sou tentado? Porque eu sou um homem caído. Como é que eu venço? Dependo de Deus. Homem nenhum consegue vencer a tentação sozinho. Não consegue. Você precisa de uma provisão sobrenatural. E essa provisão está disponível para você hoje, aqui, neste lugar. Basta você reconhecer que você tem cedido a essas tentações, mas hoje você quer colocar um freio nisso. A maioria de nós só pensa em freio quando sofre as consequências. A maioria de nós só pensa em dizer não para os nossos desejos depois que eles trazem os danos, que eles são peculiares. É quando depois de muito beber, pega uma cirrose. Depois de muito usar droga, o pulmão fica comprometido. Depois de tanta promiscuidade, pega uma IST. E é sempre assim. E comigo é assim. O ser humano é assim. Só que o que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje? Nos fazendo refletir e nos convidando a deixar que Ele coloque, nos empodere para vencer o pecado antes que esse carro bata. Eu digo mais uma coisa aqui da parte do Espírito Santo. Tem gente aqui que sabe que está para bater. Está para dar ruim. A coisa está ficando feia, está ficando apertada e está ficando difícil. E você já teve várias evidências e indícios de que Deus está te chamando para que você não venha colidir com o pecado ou sofrer as consequências dele. E o Senhor está te chamando. Muita gente, quando converte, tem uma frase que é muito comum a alguns irmãos novos convertidos: só foi entregar minha vida para Jesus que começou a vir um monte de coisa na minha vida. Quem já ouviu essa frase aí? Levanta a mão. Aí a gente normalmente explica, né? E é uma explicação plausível, biblicamente. Não, você toma uma decisão espiritual séria, há um contra-ataque do inimigo. É verdade. Só que tem uma outra explicação também que é possível. Todos os problemas que você está vivenciando podem ser só consequências do pecado que você cometeu. E Deus, a salvação não remove as consequências do pecado. Às vezes até atenua.
mas não remove. Então, com Cristo ou sem Cristo, nós vamos viver as consequências do nosso pecado. A diferença é que com Jesus, primeiro, nós temos esperança. Segundo, nós podemos encontrar graça que atenua essas consequências, que nos livra até às vezes, dependendo de cada situação. Então vale a pena nós nos submetermos ao senhorio de Cristo. O pecado ele é implacável, mas Cristo é amável. Aí você decide a que Senhor você quer servir nessa noite. Você está tendo uma oportunidade de mudar de vida, de fazer uma escolha e de ser transformado para a glória de Deus. E quando eu digo ser transformado, lembre-se, eu não estou dizendo que daqui para amanhã você vai mudar seus comportamentos, mas eu estou dizendo que a cada vez que você se expõe à palavra de Deus, você vai sendo empoderado pelo Espírito Santo para dizer não ao pecado. Você consegue ser livre do pecado se submeter a Cristo. É simples assim, entre aspas. É lógico que tem uma complexidade em nós submetermos os nossos desejos a Jesus. Mas hoje, o Senhor quer mudar a tua história. Quer fazer você alguém livre do pecado de verdade. Livre do poder e da influência do pecado. Livre para fazer escolhas corretas. Livre para fazer escolhas que vão abençoar a sua vida e das pessoas que te cercam. É isso que é ser livre do pecado. Então eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite.